Boa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui, depois de algum tempo, poder estar compartilhando um pouco dos estudos que foi feito para podermos refletirmos juntos. Quão propícia foi a abertura do livro, da mensagem, sobre família, sobre sociedade, sobre a importância de cada um. Uma pergunta rápida. Quem tem filhos aqui na sala? Uau, a maioria. E quem não tem, já faz parte de uma família, né? Tem os pais, veio de uma família. Então, isso aqui funciona para todo mundo, para a gente refletir. Poderíamos nos auxiliar com a luz, por favor? A imagem ficar... Quando eu fui buscar as imagens, né, para colocar, eu gosto de usar a imagem... Quando eu coloquei lá família, só conseguia ver família, todo mundo feliz. Não tinha uma que mostrasse alguém triste, em brigas. Todo mundo feliz. E não importasse a religião, não importasse a cultura, de onde estava vindo. Aí aquilo me despertou, né? Então... onde a gente cria aquela coisa que a família é aquela propaganda de margarina, né? Todo mundo feliz, eu vou casar, meu sonho, vou ter, né, a princesa, vai encontrar o príncipe, vão vir... Aí, depois, observando a segunda figura, me levou a pensar o seguinte, que todos nós, quando nos unimos com esse ideal, nós queremos caminhar para a luz, nós buscamos alegria, nós buscamos crescermos juntos. Todos nós temos esse objetivo. Não é verdade? Alguém aqui se casou pensando que vai já separar logo, que não vai dar certo? Não, né? E a seguinte figura me trouxe a questão da convivência. Que a família é convivência. Não é só a gente pensar em criar que vai ser tudo feliz, sem os desafios. Então, veio realmente essa questão do laboratório. Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, no livro SOS Família, eu vou compartilhar com vocês a imagem, ela nos diz que a família é um laboratório de experiências reparadoras, onde vão alternar a felicidade e a dor. Então, que a felicidade e a dor vai fazer parte. E nós vamos buscar entender um pouquinho o que é esse laboratório de experiências que ela traz, e nós vamos ver a definição de reparadoras, porque, para mim, quando eu busquei saber exatamente o significado da palavra, as coisas começaram a fazer mais sentido. Então, vamos lá. Está todo mundo pronto para entrar no laboratório? Foi assim que eu me senti quando eu me preparei. Agora vamos ver aqui se vai funcionar. Tá. Não. Você me ajuda, por favor? Não. Tá. É onde precisa? Onde eu preciso? Tá certo. Obrigada. Então, tá. Então, então tá certo. Obrigada. Então, como eu disse de início, nada que eu estou falando aqui é meu, foi tudo, foi estudado no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nesse livro Jesus no Lar, que eu recomendo muito, que é do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neo Lúcio, lindo livro, onde ele descreve algumas passagens de Jesus dentro da casa de Simão Pedro, onde ele faz o culto, e aí ele traz várias reflexões, muito de grande valia. E esse também, o SOS Família, de Joana de Ângeles, Espíritos Diversos, que traz temas variados sobre família, filhos adotivos, questão do vício, divórcio, com filhos excepcionais. Excelente o livro. Eu não sei se nós vamos ter aqui, mas se
Qualquer coisa, vocês também acham que podem abaixar PDF, também vocês conseguem. Então, vamos lembrar que a família, ela é, antes de tudo, um laboratório de experiências que vão alternar o quê? Então, nós vamos ter o lar todo dia vai estar feliz? Todo dia o filho vai ser assim? Então, todo mundo aqui já experimentou. Então, aqui, aí eu peguei no dia que eu estava refletindo, né, para qual tema que ia colocar em relação à família. Para quem não me conhece, eu tenho 3 filhas, uma de 11 e gêmeas de 10. Tá? Então, já estão entrando na pré-adolescência agora, estão no pré-adolescência. Então, aí, quando eu estava lá preparando, estudando para laboratório de experiências, fui buscá-las na escola. Assim que eu retornei em casa, eu tive a sensação, literalmente, que estava tudo ali, ó, daquele jeito, explodindo, tudo. Eu falei, calma, que realmente, às vezes nós vamos ter que saber dosar. O que eu estou precisando colocar agora? A paciência? O que eu estou precisando colocar agora? A compaixão, a disciplina? Estou precisando usar a balança para poder pesar, para refletir aonde eu posso melhorar, aonde isso realmente que está incomodando é meu ou é da criança realmente? Ou é do meu esposo realmente? Então, esse tema começou, sabe, a me despertar. E vou falar para vocês que durante todo esse processo foi uma experiência assim que eu me tornei um pouco mais consciente, mas muito difícil, gente. É trabalhoso, não é fácil. Mas lembra, esse alterna entre dor e felicidade. E que vão e tem um propósito de nos auxiliar a crescer. Então, vamos lá, na definição. Quando nós buscamos no dicionário, laboratório vem da palavra labor, que é trabalho. Então, o lar, a família, é um lugar de trabalho. Experiência, em questão de conhecimento, aprendizado, que é obtido através da prática e da vivência. Então, nós temos que praticar, nós temos que vivenciar. E é lá dentro, não é essa ilusão de achar que eu saio, eu deixo toda a responsabilidade na escola ou com a babá, e aí eu chego em casa e eu não tenho paciência alguma para poder aguentar a criança que está querendo brincar, ou que está tendo problema, que você não vai vivenciar realmente as coisas que nós vamos ver aqui um pouquinho. Da alma, os nossos sentimentos, buscar a educação, não só a educação intelectual, a educação emocional. E reparadoras, que é tentar, que tende a reparar. Então, que vai causar melhoria, que nós vamos melhorar o nosso relacionamento, que vai fortificar, que vai restaurar. Eu vou pegar isso aqui. Alguém hoje teve algum laboratório em casa? As crianças estão de férias. Como é que estamos? Estamos sobrevivendo? Precisamos de umas gotinhas a mais de quê, gente? De paciência, disciplina. Porque o que nós notamos que vem acontecendo por nós nós crescemos, vou falar de mim, numa família que normalmente era castradora, né? Porque e era o jeito que eles sabiam fazer. Não estava errado, é o que eles davam conta. Aí nós decidimos fazer o quê? Verdade, excessiva. Nós temos que encontrar o meio termo, nós temos que usar aquela balança. Porque senão nós estamos estragando os nossos filhos. E eles são presentes, joias preciosas, que no momento nós vamos ter que retorná-los. E nós vamos ter que prestar contas. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? Porque nós vemos que, por exemplo, a tartaruga, assim que rompe o ovo, ela já... O cachorrinho lá, há pouco tempo, já cria independência. Vários animais. Então, se perguntar, será que isso aí não são só costumes sociais? O que vocês acham? São costumes, gente? A gente pode... não? Hã? Pode falar. Então, vamos ver o que eles vão dizer. Então, será que são, e não é um efeito da lei da natureza? Ele responde, os espíritos respondem, diverso dos animais é o destino do homem, porque então querem identificá-lo com estes. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários. Gente, laços sociais faz parte da lei da natureza. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de famílias mais apertados tornam-se os primeiros. Na convivência em casa, naquele amontoadinho lá, nós vamos aprender a conviver para poder sair lá fora e conviver como uma família universal. Então, ele diz, eis porque o segundo constitui uma lei da natureza. Então, por isso que a lei da família, os laços de família constitui. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Amar-se como irmãos. E aí, a próxima pergunta ele faz. Então, qual seria para a sociedade o resultado dos laços... ficou faltando. Do relaxamento desses laços de família. Ficou faltando a palavra, desculpa. E ele diz uma recrudescência do egoísmo. Então, é um aumento do egoísmo. Porque o que acontece dentro da família? Assim que o casal se une, ele tem que aprender a dividir um quarto, ele tem que aprender a dividir o tempo. Então, se você não vai fazer tudo só do seu jeito, aí quando vêm os filhos, então agora não são só mais do casal, agora são com os filhos. Então, a gente leva essa prática para não pensar, não ficar centrado só em nós. Porque um relacionamento que, mesmo dentro da família, que está centrado só na pessoa, o relacionamento está doente. E vai requerer, né, um auxílio complementar ali para poder resolver. Então, vamos lá. Joana de Ângeles nos diz que essa estrutura familiar, ela é uma conquista nobre, porque de início existia a poliandria, então que nesse livro SOS Família vocês podem ir lá e ler que está lá escrito que a poliandria era quando a mulher elas se envolviam com vários homens, tinham as crias, tinham os filhos como crias e não tinham responsabilidade alguma em educá-los. Depois passou a questão, ficou todo um período muito desestruturado, passamos a ter o quê? A poligamia, que aí a mulher ela largada também com a criança, sem a ajuda do pai, até chegarmos à conquista da monogamia. Então, do cônjuge, então, a monogamia veio facilitar o exercício da dignificação no lar, através dos cônjuges, oferecendo à prole recursos na educação e nos valores éticos, morais, que favorecem os celeiros da paz e felicidade possíveis de serem fruídos na terra. Eu gostei dessa figurinha, porque, né, os dois, os cônjuges, construindo, né, trazendo essa dignificação
do lar. E nós temos que lembrar que o lar é diferente de casa. A casa é o tijolo, são os móveis, é toda a estrutura. O lar, ele independe. Pode ser numa casinha pequenininha, pode ser numa mansão. E nós precisamos buscar nossas atenções para onde nós estamos focando. Não estou dizendo aqui, gente, de maneira alguma, que não podemos ter uma casa boa, que não isso. Mas qual que é o enfoque que nós estamos dando? Nós estamos trabalhando nesses valores éticos, morais das nossas crianças? Ou nós estamos só preocupados na educação intelectual? Principalmente aqui, os nossos filhos passam a maior parte do tempo deles nas escolas. E muitas vezes, por a vida aqui ser muito diferente da do Brasil, onde nós não temos auxílio, onde nós não temos ajuda, eles voltam para casa, nós estamos exaustos, ou eles estão no telefone, ou eles estão jogados de lado, gente, nós não fazemos isso com a intenção, nós estamos todos tentando dar o melhor, o que a gente pode, porém, é preciso começar a despertar a nossa consciência para os nossos comprometimentos. Porque nós programamos, 99%, nós pedimos esses compromissos. E não podemos deixar escapar nas nossas mãos. Porque o lar, ele vai fazer, ele é o quê? Eles são celeiros da paz e da felicidade. E às vezes, nós achamos que o importante é a qualidade de tempo que nós temos com os nossos filhos. Porque às vezes a gente pode estar dentro de casa com eles, mas a gente pode levar ele para o parquinho para brincar. Mas sabe o quê? Eu estou no telefone. Então, o que importa é a qualidade de tempo que você vai estar com o seu filho. É o tempo que você vai ouvir quando ele chega para você e fala, nossa, eu tive um dia. Ou às vezes ele não vai falar, principalmente adolescente. Você vai observar, você tem que estar atento para observar. E você vai perguntar e começar a questionar, como foi o seu dia? Tem algo te aborrecendo. Então, nós precisamos saber utilizar dos recursos que a nossa vida, que o nosso meio, não é que a gente vai ter que largar, então, vamos todo mundo parar de trabalhar agora porque vai ter que ficar em casa. Não é isso. Mas saber utilizar o recurso com sabedoria. Então, saber observar um comportamento, estar atento ao comportamento dos filhos, atento a algumas tendências que os nossos filhos têm, que a gente, às vezes, não pode ser conivente com isso, ou, às vezes, não querer causar atrito. Ah, não, já está indo... Gente, não. Responsabilidade nossa de conduzir os nossos filhos. Então, vamos começar a refletir mais, porque, muitas das vezes, nós temos as nossas próprias dificuldades de infância. E os nossos filhos, pela misericórdia de Deus, eles nos convidam a revisitar, a olhar esses nossos problemas. Mas pelas nossas dificuldades, às vezes, nós preferimos ou tolir aquele comportamento, ou castrar aquele comportamento. Então, vamos buscar ver o que está trazendo atrás. E lembrar que o lar é a resignação, o lar é o amor, o lar é a paciência, o lar é a dedicação, é a disciplina. Não é deixar também todo mundo tomar conta e fazer do jeito que cada um está numa função e cada um tem que exercer a função que está. Isso aqui eu achei interessante quando a Andréa leu a mensagem, porque Joana de Ângeles nos traz que, então, né, como a questão da monogamia,
essa questão da estrutura fala assim, que a família, por esta razão, tornou-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Então, você está vendo? Aquilo ali é cada célula. É como se fosse cada família formando uma sociedade. Só que, ainda dentro de cada célula, nós temos os membros. Então, o pai, a mãe, o filho, a mãe, as filhas, ou o esposo, independe da estrutura. A estrutura familiar, cada um é membro, cada um é como se fosse uma célula ali dentro. Cada um faz a diferença ali dentro. O que um faz reflete no outro. Da mesma forma que quando uma família ela se desestrutura, ela reflete na sociedade. Um exemplo disso, eu vejo, às vezes, as minhas filhas compartilharem que na escola tem algumas crianças que têm comportamentos assim, muito difíceis, sabe? E você vai olhar atrás, estão passando problemas seríssimos dentro da família. Então, a família está desestruturando, está desestruturada, então vai refletir. Então, da mesma forma que isso acontece, a estrutura da família, os membros da família, quando um não vai bem, o outro percebe. Então, se de repente, mesmo que ninguém saiba de nada, mas esteja tendo uma relação extraconjugal, aquela energia, principalmente as crianças, elas vão sentir. Aquilo vai desestruturar o lar. Então, nós temos que lembrar que a família é um sistema. Tá? É um sistema. E por isso nos leva à reflexão de não só conduzirmos os nossos filhos, ou os que encontram, né, sobre a nossa responsabilidade, em desenvolver, em trabalhar o sentimento deles, a inteligência, para poder despertar para as coisas maiores da vida, mas, ao mesmo tempo, é um convite para que nós, pais, para que nós, adultos, façamos isso. Porque se nós começarmos, gente, olha, eu falo isso de experiência própria, se nós pararmos para refletir, para observarmos o convite da vida, os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, estão nos convidando a olhar para dentro e fazermos mudanças. Que nós não perquemos essa oportunidade, porque muitas das vezes nós olhamos, achamos que o problema é o outro. O problema é o meu marido que faz assim. O problema é o meu filho. Às vezes é também. Mas a gente não pode mudar o outro. Quem que nós podemos mudar? Só nós mesmos. Então, é colocar a cabeça no travesseiro, é tirar 5 minutos para meditar. Se não consegue, a cabeça está tanta coisa na cabeça, busca recursos. Existem tantos recursos de... ou você, quando começa a vir aquele turbilhão de coisa, tenta fazer uma prece. Se às vezes nem a prece funciona, começa a escrever no papel o que você está sentindo. Começa a se organizar para se identificar. Porque uma vez que você se estrutura, porque às vezes fala, meu marido não tem jeito, que eu já tentei levar para fazer terapia, eu tentei trazer para o centro, levar para a igreja, fazer tudo, não resolve. Então, resolve você. Tenta você se estruturar primeiro. Que você, como nós vimos, é um sistema, vai refletir. Ele não precisa estar fazendo. Começa de você, o seu exemplo, o seu filho, adolescente, que, nossa, não enxerga. Começa você. Vocês conseguem, gente? Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar, pelo menos, começar uns 5 minutos, meditando por 5 minutos. Quando começar aquele turbulhão, aquela coisa dentro, peraí, o que é isso? Por que eu estou sentindo isso? Ela ainda nos diz que a vida ela é incessante. A família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal.
Então, todas essas experiências que nós estamos passando, elas são transitórias. Elas não são eternas. Então, se hoje está difícil dentro de casa, está insuportável dentro de casa, tenhamos paciência. Façamos a nossa parte. Que passa. Tudo passa. Mas que nós tenhamos coragem. Porque exige coragem para rogar por ajuda, por saber que nós não estamos desamparados, de poder enxergarmos as nossas fraquezas, requer humildade para buscar ajuda, requer saber que nós precisamos um dos outros, que nós não conseguimos tudo sozinhos, e que nós vamos errar, que nós vamos cair, que faz parte do processo, lembra? A dor e a felicidade. Que tenhamos coragem, determinação, confiança, que nós não estamos sós. Que a mudança vem, que é transitória, e que toda essa família, todo o processo, o cadinho que Neo Lúcio nos fala, esse forno preparatório que é o nosso lar, foi programado, nós escolhemos, nós pedimos. Muitos de nós aqui. Então, aproveitemos, não percamos mais uma outra chance. Não deixemos passar pelos água, passar pelo dedo. E lembre de uma coisa. O fardo é leve. O jugo é suave, o fardo é leve. Se está muito difícil em casa, se está muito difícil, pare e analisa. Deus é misericordioso. O que nós estamos indo contra? Nós estamos indo contra alguma coisa. Nós temos que aceitar os convites da vida. No Evangelho, que eu convido a todos também a lerem, honrai vosso pai e vossa mãe, muito excelente capítulo. Ele nos diz que existe, né, a parentela corporal e espiritual. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra, por um mútuo antagonismo, que aí lhes servem de provação. Eu quis sublinhar aquela parte ali, colocar em vermelho, que as mais das vezes, espíritos simpáticos, porque, assim, às vezes nós temos muita dificuldade no nosso lar, e aí a gente pensa, nossa, eu estou aqui com todo mundo inimigo. Estou aqui agora que... Isso não é, Deus é misericordioso, olha lá. Os Espíritos nos dizendo. Então, cabe a nós refletir o quê? Eu estou fazendo a minha parte? Porque vocês lembram, requer muito, porque nós temos diferenças. Nós somos individuais, somos indivíduos que temos preferências diferentes, que gostamos de algo, pensamos algo diferente. Será que nós estamos respeitando o outro? Porque não é para ser tão pesado. O que eu estou fazendo? Porém, nós vamos reencontrar também espíritos com antagonismo, espíritos que nós vamos ter que reparar, que vão servir de provações, que, de certa forma, existe até uma animosidade. E, às vezes, inconsciente. Às vezes, ela vem inconsciente. Então, assim, eu acho quando a doutrina espírita, ela esclarece muito. Ela é realmente consoladora, porque quando nós paramos para meditar e estudar essa parte, elas nos consolam, principalmente a mãe, porque nós temos a maternidade
como algo maior. E realmente, o amor de mãe, a dedicação, a ternura, a convivência. Porém, como que nós vamos dizer para uma mãe que recebe no colo um inimigo do passado? O seu próprio assassino. E aí, quando ela segura o filho, e aí ela sente uma antipatia, uma animosidade terrível. Essa mãe entra em conflito, ela fica doida. Entra em culpa. Como que todo mundo diz que a mãe é o exemplo maior do amor de Deus para conosco. Como que eu estou sentindo isso? Então, a doutrina nos consola. Nós estamos recebendo. E eles estão vindo para receber amor nos nossos lares. Não sintam-se culpadas. Sintam-se presenteadas pela oportunidade de refazer esses novos relacionamentos. Você não é a pior pessoa. E tirando a questão ainda da maternidade, que você não dorme direito, seus hormônios estão mudando, é uma vida, quem é mãe, quem já passou essa vida do primeiro ano, é uma vida assim... Você não toma banho, você não come, você não faz nada. Parece que você perde a sua identidade. Então, não se culpem. Se sabem de alguém, sabe? É parte do processo. Nós estamos aqui para aprender, para poder amarmos. Às vezes, não vamos atingir ainda, gente. Lembra? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Para chegar onde nós estamos, nós já passamos por tantas vidas, já fizemos tanta coisa. E, de repente, agora que eu sei que eu não posso ter raiva, que eu não posso ter ódio, que eu não posso ser ciumento, que eu não posso ter inveja. Então, agora, não é assim. Nós vamos aceitar, gente, o lugar. E só que vamos buscar trabalhar da onde nós estamos. Porque senão a gente coloca uma máscara, né? Aí a gente coloca uma máscara, então agora eu sou boazinha, eu sou humilde, não posso fazer mais isso. E aí não está resolvendo. Está com a máscara e uma hora a máscara cai, gente. E quando a máscara cai, o tombo pode ser bem dolorido. Novamente, ela nos diz que atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles que se amam, senão aqueles outros a quem se deve ou estão em dívidas. Então... a gente, quando está todo mundo pequenininho, todo mundo feliz, aí quando começa a entrar, e eu achei bem interessante isso, quando começa a entrar na parte da adolescência, é como se eles tivessem um segundo parto. Então, a gente tem o primeiro parto, quando o filho nasce, que fica 9 meses. O segundo parto é quando ele entra na adolescência, porque agora ele está querendo sair para ir para a sociedade. Então, ele está tentando encontrar a sua identidade. Então, se nós, pais responsáveis, não buscarmos também o conhecimento de saber como lidar com isso, nós vamos só bater cabeça na parede. Porque eles não são mais aqueles... E fora a questão espiritual, que na adolescência, eles estão agora... a questão da mediunidade, a questão dos hormônios e as reminiscências de vidas passadas. Tá? Então, tudo que a gente tentou ensinar para eles na infância, agora, quando vem na adolescência, vão vir essas reminiscências, e aí, muitas vezes, é os momentos que eles entram em conflitos. Porque, bom, agora é um conflito que eu estava acostumada a fazer por tantas vidas, e agora com um novo que eu aprendi. Por isso que a primeira, segunda infância é tão importante. É tão importante nós estarmos perto dos nossos filhos, observando, não é só estar lá fisicamente, é observando as tendências, conduzindo, direcionando. Então, eu achei bem interessante essa questão do segundo parto, né? Porque, assim, como eu estou começando a entrar com as meninas nessa fase, você vê assim, que começa a já te desafiar mais, que tentando encontrar o espaço delas. Então, eu estava lendo que diz que uma criança que não te desafia, não criança, mas esse adolescente que não te desafia, ele que está doente, porque ele vai buscar o espaço dele. Então, é normal. Não estou dizendo agressão, tá, gente?
Então, tem que buscar o meio ponto ali. Isso, obrigada. Eu vou beber uma aguinha aqui. Tá todo mundo bem? Alguma pergunta? Que às vezes eu posso responder, ou senão a gente pode aprender junto. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo sobre família, ele nos diz o seguinte, que cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de que é capaz de desenvolver. Então, de novo, provisoriamente. O que nós estamos passando aqui é provisório. Mas que tem um resultado, um impacto imenso nas nossas vidas. E lembrar que o que nós estamos passando, nós somos capazes de desenvolver. Nós somos capazes de resolver. Nós pedimos, novamente, nós pedimos para estar aqui. Às vezes está faltando a fé. Às vezes está faltando a coragem. Então, que nós não estamos sós. E, voltando aqui um pouquinho rapidinho, essa parte aqui que é importante é como nós encarnamos e desencarnamos e reencarnamos, nós vivenciamos papéis diferentes. Então, uma hora o esposo pode ser filho, filho pode ser a esposa, faz parte do processo. Mas tem algumas experiências que nós passamos em algumas encarnações que são muito fortes e que inconscientemente nós retemos essas experiências. Lembra, as crianças, até mais ou menos aos 7, 8 anos, ela tem ainda alguns processos, assim, algumas lembranças que vêm de uma forma rápida e aí sai, então dá uns relances. É importantíssimo que nós assumamos os nossos papéis. Se hoje eu estou aqui como mãe, eu sou a mãe. Às vezes pode ser que a filha tenha sido a esposa, ou aí a filha fica aquela competição com a mãe de querer, sabe? Gente, não dá desse negócio de achar, bonitinho ficar fazendo mais. Chegar para a filha assim, estou tão feliz de tê-la como filha. E o marido também falar. É de trazer para o papel de agora. Então, o que vai utilizar a experiência do passado com o futuro, com a esperança. Porém, nós temos que colocar cada um, sabe por quê? Porque senão, mais tarde, ela começa a carregar aquela função que achar que ela é mãe do pai, ou ela é esposa, inconscientemente. E começa a tomar o papel da mãe. E aí a gente não está honrando a nossa mãe e nosso pai. A gente não está dando para eles a função, que cada um tem uma função. Cada encarnação que nós encarnamos como homem tem uma função como homem. Uma encarnação como mulher tem uma função como mulher. Como pais, ou só como filhos. Então, que é importante que nós assumamos o nosso presente, o que nós estamos aqui agora. Então, né, Joana de Ângeles vem bem direto, assim, ela fala para nós, somos convidados à reflexão e à ação imediata no dever e no bem. Reflexão e ação, gente. Nos que tangem os compromissos domésticos, a renúncia em benefício da prole, a abnegação ampliando as áreas do amor no lar, ao respeito recíproco dos cônjuges, que se comprometem em edificar o lar. Lembra? A primeira estrutura, a base da família é o cônjuge. Os cônjuges têm que estarem trabalhando juntos, na mesma, the same page. Se um pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e não interessa, podem estar divorciados, mas eles têm que ter uma comunicação entre eles, para poderem conduzir. Se não houver isso, a criança está totalmente confusa. E criança, eles são espertos. Sabem manipular. Sabem colocar a mãe contra o pai. Eles sabem. Então,
Vamos buscar o respeito recíproco, os nossos compromissos, a seriedade, a renúncia. Vamos colocar nosso telefone um pouquinho de lado, gente. Olha aqui. Esse aqui ainda sentou para almoçar, para poder comer. A esposa, que normalmente a gente não faz isso, né? Mas olha lá, está no telefone. É algo seríssimo que nós estamos passando na nossa sociedade. Os adolescentes, gente, eu passo, vou dirigindo, vejo as crianças entrando no ônibus, está todo mundo com um negocinho no ouvido, cada um no telefone. Você não sabe. A lei da sociedade, nós temos que socializar. Faz parte da lei da natureza. E se nós não começarmos lá e começarmos conosco, eles não vão mudar, eles vão fazer o que nós estamos fazendo. Tira um tempinho. Não estou falando que isso aqui é ruim. Esse aqui é ruim, porque na hora de sentar para comer é a hora de comer. Não é para ficar telefone. Lá em casa é uma guerrinha, que eu vou arrumar uma caixinha. Aqui, ó, telefone agora aqui na caixinha. Na hora de comer a gente não, não come. Quer comer? Aqui é caixinha. Mas tirar um tempo para brincar é tão gostoso. Tirar um tempo para fazer uma comida com seu filho. Eles amam e não demora muito tempo. É a qualidade do tempo. E aí eles vão te contar, mãe, sabe o que aconteceu? Sabe o que esse menino fez? Sabe o que esse outro falou? Ô mãe, o que é gay? Ô mãe, o menino lá falou que a outra tal é gay. O que é isso? Mas se nós estamos ocupados, nós não vamos conseguir ouvir, nós não vamos conseguir. Aí sabe quem? Nós vamos ter os filhos de pais órfãos. Sabe aonde que eles vão buscar auxílio? É lá fora. E aí eles acabam entrando em drogas. Aí nós vamos ter outras pessoas que vão saber controlar. Nesse livro... vou falar rapidinho dessa história, que já está acabando meu tempo. Porque é muito bonita. Nesse segundo capítulo do livro Jesus no Lar, quando Jesus senta, né, na segunda reunião que ele senta na casa de Pedro, a sogra de Pedro pergunta assim, mas Jesus, por que parece tão difícil? No começo parecia que tudo era flores, alegria, agora tudo é espinho, pedras, mas por que, Jesus? E aí ele vai trazer, quando ela chega até começar a chorar, lacrimejar, e ele vai falar para ela que o lar é a escola das almas. Lembra na escola como é que é? Tem hora que está bom, tem hora que não. O templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. É pouco a pouco. Ela não é instantânea. Não é porque agora nós estamos tendo consciência um pouco que tudo vai mudar. E ele diz assim ainda, o coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro um com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. É a vontade do Senhor, não é a nossa vontade. Então, se nós pudermos parar, examinar, observar e refletirmos, nós vamos poder desfazer as nossas imperfeições, as nossas amarras. Gente, isso é Jesus, tá? Dizendo para a sogra de Simão Pedro. Está no livro que foi psicografado por Chico Xavier. E ele diz, o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento
dentro dele é recurso espiritual. Estamos tendo a oportunidade de burilarmos, de aprendermos. O que nós estamos fazendo com isso? O lar, na maioria das vezes, repetiu, desculpa, o slide veio o outro. E aí ele fala para ela no final: nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume, à noite ela desaparece. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Que no reduto doméstico, meus irmãos, nós possamos buscar a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância, o amor desinteressado. E Emmanuel nos diz, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. E aqui fica o convite a utilizarmos o culto no lar. O culto no lar vai nos auxiliar a abrir as portas dos nossos corações e dos nossos lares, a dar-nos força, a dar-nos coragem. Quem não souber o que é, quem nunca tiver feito, nós temos lá na frente, temos um auxílio de quem ensina, de quem mostra. É um recurso que mudou a minha vida. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós na noite de hoje.